Graça e paz, bem-vindo, bem-vinda novamente ao canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos novamente juntos para meditarmos à luz das Escrituras. Hoje iremos finalizar o livro de João, capítulo 12, a partir do versículo 37 ao versículo 50. Todos nós buscamos a aprovação de alguma forma. Queremos ser aceitos. Queremos reconhecimento. Queremos ser valorizados pelas pessoas ao nosso redor. Isso é errado? Não, não é errado. Também não é pecado. No entanto, a busca pela aprovação pode se tornar um obstáculo quando nos importamos mais com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus. Aí é que mora o perigo. Quem nós temos ouvido, a quem nós temos temido. Nessa passagem vamos que algumas pessoas preferiam mais a aprovação humana do que a aprovação divina, o que as impediu de seguir a Cristo plenamente. Ou seja, chegaram a um ponto de ver os milagres de Jesus, de presenciar os feitos de Jesus, creram em Jesus, mas por temer a opinião dos homens, negaram a sua fé, negaram a Jesus e então fizeram a rejeição a Jesus. Isso nos leva a refletir de quem estamos buscando a aprovação. Nesse vídeo de hoje, quem estamos buscando a aprovação? Essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre os acontecimentos dos últimos dias e dos últimos anos. Que depois da Covid-19 eu tenho estado muito ocupado, muito mais na correria do que antes. Eu tenho estado muito mais atarefado, sobrecarregado do que antes. E os dias parece que têm voado, têm passado tão rápido de que a gente não percebe que o tempo passou tão rápido. E quando nós olhamos para o calendário, já fazem 5 anos da pandemia. E isso me fez refletir, me fez pensar que o que aprendemos no meio de tudo isso? A pandemia veio para parar o planeta, veio para desacelerar a nossa geração que estava tão acelerada, tão na correria. E depois que ela passou, nós estamos novamente numa corrida intensa, numa corrida à busca do quê? A aprovação de quem? Então, fica comigo logo após nossa vinheta para meditarmos neste tema tão atual e tão necessário. Como disse anteriormente, nossa leitura hoje está em João 12, do versículo 37 ao versículo 50, onde diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles milagres, não creram nele. Isso aconteceu para que cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E que foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, cegou os olhos e enfureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos nem entendo com o coração,
nem se convertam aos... Isaías disse isso ao povo, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve a minha voz e as minhas palavras, não lhe obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou e me ordenou e dizer que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, essa é o nosso contexto de hoje. Mesmo após Jesus realizar todos os milagres, muitos ainda não creram em Jesus. O texto relata que alguns judeus chegaram a crer, mas não confessaram a sua crença por medo de serem expulsos da sinagoga, serem rejeitados, serem excluídos por aqueles que eles talvez admirassem, talvez eles respeitassem, talvez eles o adorassem. Então, eles pegaram e negaram a sua fé e a sua crença em Jesus. O motivo, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, como diz o versículo 43. Isso nos deve levar a refletir. Será que os outros pensam, têm refletido em nossas ações e escolhas? Será que os outros pensam, têm nos afastado dos projetos e propósitos de Deus? Será que a opinião do homem é mais importante do que as Escrituras nos falam? Quando Jesus nos fala sobre alguns assuntos que hoje são delicados ser tocados, são até mesmo estão virando motivos de sermos cancelados, processados por uma opinião diferente ao qual este mundo pensa, e nós nos calamos para poder agradar? Omitimos o que é pecado para que possamos ganhar seguidores, enquanto a palavra de Deus condena? Será que isso também não é negar a Jesus? Será que o medo de sermos cancelados nos faz cancelar Deus primeiro em nossas vidas? Vou repetir porque é muito forte. Será que o medo de nós sermos cancelados, cancelamos Deus primeiro em nossas vidas? É bastante forte, é bastante preocupante, porque hoje nós vemos igrejas, mega templos, homens com uma lábia muito sedutora, palavras doces aos ouvidos, mas que continua deixando e condenando a muitos ao inferno. Nós vemos que somos a igreja que se diz de Jesus, mas que rejeita Jesus. E não estou falando de igrejas católicas, não estou falando de templos espíritas, estou falando de próprias igrejas que se dizem evangélicas, que colocam um rótulo e hoje
trazem mensagens positivistas, mensagens cada vez mais egoístas para agradar, adquirir seguidores, arrecadar dinheiro para si, mas continua levando o rebanho de Deus ao inferno. Por isso que Jesus, no início de João, falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e se possível, o diabo as tentaria enganar. E de que rebanho nós estamos fazendo parte no dia de hoje? Nós chegamos e passamos já metade do livro de João. Nós ouvimos os milagres de Jesus. Nós não vemos porque não foi na nossa época, mas nós temos a descrição, a narrativa, o registro histórico na Bíblia. E será que nós estamos que nem ainda Tomé? Não, eu só acredito se eu ver as chagas e tocar em Jesus, para crer que Jesus é o Senhor, para crer que Jesus ressuscitou. O fato de termos medo das reações das pessoas ao nosso redor, nos criticar, rejeitar por causa da nossa fé, isso nos faz ficarmos calados e não testemunharmos a Jesus. Lembre-se, Jesus veio para ser luz do mundo. Quem o rejeita significa também que continua em trevas. Olha outra parte muito poderosa e a consequência disso, de nós rejeitarmos a Jesus. Jesus veio para ser luz do mundo. Rejeitando a Ele significa que também continuamos nas trevas. Então nós não entendemos o propósito de Jesus, nós não entendemos o plano de Deus, nós rejeitamos o plano de salvação, nós vemos os milagres de Jesus, nós testemunhamos a graça de Jesus, mas nós não queremos Jesus. Porque seguir Jesus me implica em querer e fazer eu mudar de vida. E isso me incomoda, porque eu terei que deixar de muitas coisas que eu gosto de fazer. Muitas coisas é que eu acho prazeroso, mas por entender que eu tenho outras prioridades agora, eu pego e rejeito a Jesus. Aí é que está a questão. Porque Jesus pode e vai nos rejeitar também. O que importa mais para você? A aprovação de Deus ou a aprovação dos homens? A rejeição dos homens ou a rejeição de Deus? O que mais pesa para você? Quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos que Jesus fala: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, e aquele que não me ama, meu Pai também não amará. Porque Jesus, quando continua esse texto, ele fala: aquele que me vê o Pai, e aquele que me ama, guarda meus mandamentos, e o Pai também o amará. Então nós temos uma dupla rejeição: a rejeição do Deus Pai e a rejeição do Deus Filho. Como é que nós... não, se eu rejeitar Jesus, eu vou chegar diretamente para Deus e vai estar tudo resolvido. Mas esquecemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não há outro caminho para chegar diante da presença de Deus, o adorar e exaltar face a face, se não aceitarmos a Jesus. E quando nós fazemos que nem esses homens: não, eu vou ficar quieto, porque se eu confessar a Jesus, eu vou ser rejeitado, eu vou ser massacrado, eu vou ser... Não. Então aí é que mora o perigo. O que importa mais para você? A aprovação de Deus ou a dos homens? A rejeição dos homens ou a rejeição de Deus? É uma coisa que eu e você temos que pensar em nossos corações. Eu e você temos que pegar e decidir por conta própria. A aplicação desse texto: examine as suas motivações. Qual área da sua vida a aprovação dos homens pesa mais do que a aprovação de Deus? Eu agora me converti, eu vou sair, vou no barzinho lá, vou tomar cerveja, afinal eu ainda sou um novo convertido, Deus não vai se importar. Eu vou
Eu adulterava, eu me converti, eu vou continuar adulterando porque Deus sabe que essa é a minha natureza. Mas esquece de ler as cartas de Paulo. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele nos exorta, nos fala sobre domínio próprio. Ele nos exorta e nos dá uma série de instruções que precisamos segui-las se quisermos agradar a Deus. E uma delas que nós precisamos tomar por nós, quando nós olhamos a vida de Paulo, quando ele fala, considerei tudo o que era lucro como perda, quando encontrei a Jesus. Então, imagina, Paulo, ele comandava o exército, era nos braços direitos do Sinédrio, perseguia e matava cristão, prendia, torturava, e agora, por amor de Jesus, ele muda de lado e sofre o que ele fazia. E mesmo assim, ele encontrou graça de Deus. Seja corajoso na fé. Assim como aqueles homens que se sentiram intimidados por professar sua fé, muitos homens hoje seguem esse caminho. Você tem sido um deles? Opa, eu me identifico com Jesus, eu ouço as mensagens da cruz, da Piba, da Casa da Rocha, da Assembleia de Deus, da Renascer, da Deus e Amor, eu me identifico com esse Evangelho, mas eu não quero compromisso com esse Evangelho, porque se eu tiver e querer esse compromisso, meu pai já falou que vai me tirar de casa, meus parentes já falaram que me ia rejeitar, meus amigos falaram que me ia largar. Será então que eu estou disposto a abrir mão de tudo isso por amor ao Evangelho de Jesus? Busque agradar a Deus acima de tudo. Gálatas 1:10, uma das cartas de Paulo, diz assim, ó: se eu ainda tivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo declarou: se eu ainda tivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Eu seria servo de Baal, servo de Belzebu, servo dos homens, escravo da minha própria vontade, mas não seria servo de Cristo. O que eu quero, o que eu gosto de fazer, me torna escravo de mim mesmo. Adorar a Deus, conhecer Jesus, me torna livre para ser seu servo e para ter liberdade. Se não somos servos de Cristo, continuamos escravos do pecado. Se não somos servos de Cristo, continuamos escravos do pecado. Quanta coisa nesse pequeno texto temos para tirar por lição. Será que o medo que nos cerca de sermos cancelados nos faz cancelar a Deus primeiro em nossas vidas? Pense nisso, reflita, se encoraje, tome a decisão certa. Não pense que se você agradar meia dúzia de homens, o mundo inteiro vai te amar. Não pense que se você agradar meia dúzia de pessoas, o mundo inteiro vai te aplaudir. É ilusão. Porque sabemos que o Senhor deste mundo não é o que morreu na cruz. E Ele demonstrou sua graça, misericórdia e bondade naquela cruz, para sermos livres. E se nós o rejeitamos, nós continuamos escravos. Pense, reflita. A quem você quer agradar? Depois que você tomar essa decisão, você vai saber se você é escravo ou se você é livre.
Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa incomodar o seu coração, que o Espírito Santo possa te incomodar, para que você enxergue quem tem sido seu servo e quem você tem sido escravo. Deus os abençoe e até o próximo vídeo neste canal, em nome de Jesus.